Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Continuando então, sala de aula invertida, a gente tem um trecho maior para ver agora e eu quero fazer também algumas anotações, tá? Então vejam, na abordagem da sala de aula invertida, olha o papel do aluno. O aluno estuda previamente e a aula torna-se lugar de aprendizagem ativa. Então aquele conteúdo mais básico, a informação de que ele precisa para iniciar aquele trabalho, ele vai estudar previamente. E esse estudar previamente pode ser até online, viu? O aluno, de repente, pode, inclusive, ter uma plataforma com aulas à disposição dele, que ele vai lá, estuda previamente e na sala de aula vai haver discussão do tema, pesquisas, vai haver uma complexificação daquele tema, beleza? Então, isso é muito interessante. E a aula torna-se, então, lugar de aprendizagem ativa e não simplesmente de recebimento passivo, né, de informações. O que tem nessa aula em que a aprendizagem se torna ativa? Perguntas, discussões e atividades práticas. O professor trabalha as dificuldades dos alunos em vez de fazer apresentações sobre o conteúdo da disciplina. Antes da aula, o professor verifica as questões mais problemáticas que devem ser trabalhadas em sala de aula. Durante a aula, acho que aqui é um ponto, né? Durante a aula, ele pode fazer uma breve apresentação do material, intercalada com questões para discussões, visualizações e exercícios de lápis e papel. Os alunos podem também usar tecnologias para realizar simulações animadas, visualizar conceitos e realizar experimentos individualmente ou em grupos. Fácil, gente? Tranquilo? Então aqui eu quero fazer algumas anotações. É muito importante nós pensarmos em 5 pontos. Vejam lá. Vou colocar aqui. Importante. Primeiro ponto. As atividades, porque o aluno vai estudar previamente, ok. Seja lendo, seja acessando algum material, videoaulas. As atividades precisam permitir, gente, pelo menos 2 coisas: questionamentos, levantamento de perguntas, debates, enfim. E um outro ponto, resolução de problemas. Então, naquele momento de aprendizagem, é muito interessante o aluno ter a oportunidade de aplicar aquilo que ele aprendeu e mergulhar nesse assunto na tentativa de utilizá-lo para resolver problemas. Ok? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso dentro do 3, tá? Dentro do ponto 3. Outra coisa é o seguinte, o aluno, então, estudou previamente, né? Então, estudo prévio, vamos supor que tenha acontecido online. Estudo prévio online. Beleza, ele foi lá, assistiu aulas e teve acesso às noções introdutórias daquele assunto. O que nós temos que fazer agora? Ajudar esse aluno a recuperar e ampliar esses conteúdos que ele estudou. Tá? Recuperar e ampliar. Então, o professor coloca no planejamento dele atividades que vão buscar isso aqui, recuperar e ampliar. Então, a gente pode ter uma recuperação com uma retomada do professor, com aplicação, até com resolução de exercícios, e ampliar principalmente utilizando-se disso aqui, ó, de questionamentos e resolução de problemas. E também a gente pode ampliar, como o próprio trecho disse, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação. Tudo bem? Analisando gráficos, tabelas, textos, né, complementares. Outra coisa que é muito importante é oferecer feedback aos alunos, tá? Então, feedback imediato. Imediato aos alunos. Como assim, feedback imediato? Então, o aluno foi lá e resolveu as atividades preliminarmente. Tá? Estudou lá online. Então, é interessante, nas atividades presenciais, esse feedback aqui ocorre nas atividades presenciais. Nas atividades presenciais, após a realização delas, o aluno já ter o feedback do professor. Tá? Como que ele se saiu, que é uma forma de intervenção do professor também, faz parte da avaliação formativa, da avaliação processual.
Outra coisa importante é o seguinte, e essas atividades online, elas valem alguma coisa? Sim, todas as atividades são importantes. Então, aquela atividade preliminar que o aluno faz sozinho, ela é importante, ela foi devidamente planejada, ela é avaliada e ela, por exemplo, vale nota, vamos dizer assim. Então, se eu tenho conceitos ou notas, ter participado dessa atividade e não apenas ter participado, mas ter apresentado algum rendimento, isso vale nota, tá bom? Então, dependendo do ano em que o aluno está, os professores vão fazer o quê? Vão preparar a aula online ali com materiais ou com videoaulas mesmo, e o aluno pode, de repente, resolver alguns quizzes e aquilo já vai valer nota para ele, aqueles testes preliminares, tudo bem? Só que a aprendizagem não se limita aos testes. Numa educação bem tradicional mesmo, daquelas bem voltada para vestibular, por exemplo, o aluno iria assistir a aula e resolver exercício, acabou o processo. Nesse processo de sala de aula invertida, focado na aprendizagem, o aluno assiste a aula, resolve os quizzes, os testes, os exercícios, só que depois em sala de aula ele vai ampliar esse conteúdo. Então nós vamos ter criticidade, discussões, diálogos, ampliação das atividades. Eu não vou ficar só no, o que eu preciso é aprender a resolver testes. Não, nós vamos muito além disso. Bem, então no quarto ponto, é importante que todas as atividades sejam devidamente avaliadas, tá? Todas as atividades, inclusive aquela preliminar, devem ser avaliadas. Beleza? E um outro ponto é o planejamento. Então, tudo deve ser planejado. As atividades online, aquilo que o aluno vai assistir online, o que ele vai fazer online, o que ele precisa entregar, se já vai haver alguma interação online, com chat, com fórum de discussão, tudo planejado. E as atividades, obviamente, atividades presenciais, também devem ser devidamente planejadas. Ok? Então, nós temos aí conteúdos importantes sobre a sala de aula invertida. Agora, ponto 4. No ponto 4, a gente volta a falar sobre a aprendizagem personalizada, aquilo que eu estou falando. O livro é um conjunto de textos. Sala de aula invertida, ensino híbrido, aprendizagem personalizada e compartilhada, papel mediador do professor, isso aparece o tempo todo, tá? O tempo todo está se repetindo, uso de tecnologias. Então vejam aqui, aprendizagem personalizada envolve a criação de experiências de aprendizagem que engajam todos e cada um em aprendizagem significativa, que se conecta às suas necessidades específicas, no contexto em que eles precisarão para serem cidadãos eficazes em um mundo diverso e desafiador. Então a gente sempre tem que ver que essa aprendizagem personalizada, como eu falei anteriormente, ela está focada não apenas em fazer o aluno aprender um conteúdo para ir bem numa prova. Não, isso aqui está relacionado à autonomia, construção da autonomia do sujeito, tá? A construção de uma postura de protagonista. O aluno é aquele que está sendo preparado para construir o seu projeto de vida. Então a personalização diz respeito a isso. Não se trata apenas de, vamos ensinar conteúdos de uma forma bem personalizada, porque o aluno precisa fazer os testes e precisa ir bem, não é? Não. Então nós vamos engajar todos e cada aluno em aprendizagem significativa, que conecta suas necessidades específicas, não apenas para ir bem na prova, mas para que ele desenvolva isso aqui, autonomia, protagonismo e possa ser inclusive autor da construção do seu projeto de vida. Bem, exercícios. Vamos lá. Questão 1. A sala de aula invertida é uma metodologia de ensino pouco conhecida no Brasil. Sua característica essencial é que as atividades que tradicionalmente são feitas em sala de aula passam a ser feitas em casa e aquelas normalmente feitas em casa passam a ser feitas na sala de aula. Sobre essa alternativa metodológica são feitas as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O uso de videoaulas é prática indissociável da sala de aula invertida. O uso de videoaulas é prática indissociável. Tem que ser videoaulas, gente?
Olha que ponto importante, questão pegajosa, tá? Aquilo que eu digo, chicletosa, é pegadinha. O uso de videoaulas é prática indissociável da sala de aula invertida, como se fosse assim, para eu ter a sala de aula invertida, eu tenho que necessariamente utilizar videoaulas. Não, eu posso ter outros materiais. As videoaulas são muito boas, são uma opção, mas eu posso ter outros materiais, tá? Então essa aqui está errada. Então, ó, todas que tiverem 1 estão erradas, consequentemente, respondemos a questão. Ela é tão pegadinha, que se você falar, será que está errado? Ela te induz a pensar que a 1 está correta, tá? Ela te induz a isso. Muito bem elaborada a questão. 2. Uma das vantagens da sala de aula invertida é que, com a aplicação dos conceitos, como a aplicação dos conceitos ocorre em sala de aula, o auxílio do professor ou dos colegas podem ocorrer quando as dúvidas surgem, com certeza. Então, aqui nós temos o compartilhamento das informações. Lembra dos momentos? Aprendizagem, momento individual, aprendizagem personalizada, momento de grupo, aprendizagem compartilhada e o momento de tutoria, aprendizagem mediada pelo professor, o professor enquanto mediador e curador. Então, esses 3 momentos, eles precisam acontecer. Tá? Os 3 momentos precisam acontecer durante todo o processo. E quando nós estamos ali na sala de aula, a gente tem essa oportunidade agora de explorar esses momentos de compartilhamento, de discussão, de troca de ideias e de intervenção do professor. Não que o professor já não possa intervir no início da atividade. Se o aluno está, por exemplo, fazendo uma atividade online com materiais, lendo, enfim, ele tem acesso a um chat, por exemplo, o professor está ali atendendo os alunos, ele já está atendendo de forma personalizada esses alunos também, ele está ajudando ali. Isso pode se confundir com o ensino individualizado, eu não vou entrar nesse mérito agora, depois eu defino esses conceitos, tá? Mas o professor, ele planejou aquilo, ou seja, se o aluno está fazendo uma atividade, provavelmente o professor já fez um diagnóstico do aluno, ele já organizou uma trilha de atividades para aquele aluno e ele vai ajudar o aluno, vai atender o aluno, fazendo suas observações pontuais, ajudando o aluno a aprender e nesse momento o professor é mediador, né? Ou curador. Então a 2 está correta. 3, embora não essencial, o uso de videoaulas é uma prática normalmente associada à sala de aula invertida. Aí sim, não é essencial, mas normalmente é o quê? Uma prática normalmente associada à sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, a explicação dos conteúdos passa a ocorrer em casa. Então, na sala de aula invertida, a explicação dos conteúdos, ou seja, aquela forma mais transmissiva, o primeiro contato que o aluno tem, em que ele vai entender o conteúdo, isso ocorre em casa, porque nós invertemos. No ensino tradicional é assim, o aluno entende na aula com o professor e estuda sozinho em casa. Nós vamos inverter o processo. O aluno vai entender o conteúdo sozinho em casa, embora tenha o professor ali que elaborou o material ou a videoaula, e depois ele vai aprender em conjunto, para que essa aprendizagem seja mais efetiva, ok? Bom, outro ponto. Uma das maiores dificuldades esperadas na inversão das aulas é que se muitos alunos já não têm o hábito de fazer as tarefas propostas no método tradicional, após a apresentação dos conteúdos, o que os faria se preparar antes da aula? Tá? Então, essa é uma preocupação, é um desafio. E aí, com planejamento, enfim, a gente precisa resolver esse problema. É sim um desafio, ele só está considerando assim, nós vamos trabalhar com sala de aula invertida? Vamos, então preste atenção nisso, ok? Portanto, ponto 5, aqui está correto também, alternativa 2, 3, 4 e 5, muito boa questão.